Sinceramente, eu nem fazia ideia que existia um conteúdo tão relevante que seja tão específico para o profissional da nossa área. Entre o valor, ele se torna irrisório com um processo que ele te ajuda a resolver e paga todo o investimento do curso. O curso é maravilhoso. O diferencial está sendo a assistência do Alisson, porque o de grito de socorro ele já está me ajudando. Né? Então, tem alguém que realmente te assiste, te dá resposta quando você precisa. Não só para contadores, para advogados, entendeu? Mas também para quem trabalha em grupos econômicos, né? Reunião de várias empresas, para quem dá assessoria às empresas, porque é um curso que vai te deixar por dentro de toda a realidade aí de alteração de contrato, de abertura de empresa, de todas as regras. Eu acho que é muito bacana. Sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Todas elas nos escutaram à risca e acreditaram 100% no nosso método. É isso que faz delas, hoje, o que nós chamamos de especialistas em juntas comerciais. Especialistas que, a cada mês que passa, independente do cenário, possuem mais segurança e agilidade nos seus processos e estão sendo reconhecidos profissionalmente, seja pela posição que ocupam ou pelo retorno financeiro que vem tendo. E agora chegou a sua hora de se tornar um também. E eu estou falando com você, você mesmo, porque nós temos certeza de que o nosso método para trazer resultados como esses só depende de uma coisa: você, independente de quem você seja. Sejam muito bem-vindos e prestem muita atenção, porque está começando a nossa terceira e mais importante aula do nosso evento, a Jornada do Rede Sim. Olá, seja muito bem-vindo e preste muita atenção, porque está começando a nossa terceira e mais importante aula do nosso evento, a Jornada do Rede Sim. Eu acredito que nessa altura do campeonato você já deve saber muito bem os nossos nomes. Mas vamos lá, eu sou o Vitor. E eu sou o Alisson. Juntos nós somos especialistas em juntas comerciais. E hoje nós vamos te mostrar um método utilizado por pessoas comuns, assim como eu e você, para ter segurança e agilidade para aprovar os seus processos na junta comercial e começar a explorar melhor esse trabalho que pode te dar muito dinheiro. E nessa aula vamos te mostrar como construir a estrutura ideal para criar contratos com segurança e agilidade, que sejam aprovados sem exigência. Nós vamos te mostrar exatamente todos os pontos do contrato que podem dar exigência e te mostrar na prática como ter a estrutura ideal para os seus contratos. Mas antes, vamos recapitular alguns pontos que vimos nas aulas anteriores. Na primeira aula da jornada, nós vimos o que realmente é a Rede Sim quanto à legislação e também como funcionam os seus integradores. Você entendeu a lógica do sistema, o fluxo dos processos e o que significa cada uma daquelas etapas iniciais e qual a melhor maneira de organizar as informações por aí. Você entendeu que aprendendo a trabalhar de forma eficiente, você pode potencializar os seus resultados atuais. Você passou a enxergar um novo cenário de oportunidades que, até então, pode ser que não estivesse claro para você. Na segunda aula, nós conhecemos o BPO societário e esse grande mercado de oportunidade. Te falamos sobre como utilizar o formulário perfeito para ter todos os dados do processo em um único local e não perder tempo por falta de informações. E a grande sacada de todas, a sacada da Eireli, para ganhar dinheiro agora mesmo dentro da sua própria carteira de clientes. E mais uma vez gostaria de agradecer pelos vários comentários e feedbacks que recebemos na nossa segunda aula. Seguimos ainda respondendo a todos, inclusive aqueles que estão mandando mensagem no direct do nosso Instagram. É muito interessante ver a quantidade de pessoas que estão entrando a fundo conosco nessa semana e estão decididos a mudar o rumo da sua carreira profissional. Sinceramente, eu fico muito feliz porque fica claro que tem muita gente querendo aprender já agora, neste ano, a forma certa de se trabalhar com juntas comerciais.
para ter segurança e agilidade nos seus processos e, de quebra, ter um ganho financeiro muito melhor. Pois é, o conteúdo foi sensacional ao longo dessas 2 primeiras aulas. E se você ainda não assistiu ou quer assistir essas aulas, elas vão ficar disponíveis somente até as 23h59 deste domingo. Então aproveita para assistir o quanto antes e não perde a chance de ver. Olha, e se é o seu caso, eu recomendo fortemente que pare tudo agora e assista essas aulas, para que você não fique perdido com o conteúdo dessa aula aqui. Hoje nós vamos revelar o nosso maior segredo de todos, que é uma forma e você nunca mais vai precisar ficar correndo atrás de modelos ou quebrando a cabeça sobre como redigir alguma cláusula específica. Inclusive, é uma forma que permite que pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de trabalho consigam fazer processos na junta comercial sem qualquer esforço, apenas entendendo a lógica dos processos. Aqui você vai entender como construir o que nós chamamos do famoso contrato blindado. Perfeito, né? Feito todas essas recapitulações, vamos ver aqui alguns pontos. Depois que você dominar as juntas comerciais, você pode ganhar dinheiro de várias formas. E a primeira delas é que, se você já trabalha na área, você terá mais segurança para encarar qualquer processo de qualquer junta pelo Brasil e aumentar o seu faturamento. Segundo, que você tem a oportunidade de ofertar o BPO societário, uma nova forma inteligente de conseguir contratos com outros escritórios ou empresas que pagarão muito bem por isso. E por último, um aviso. Depois do conteúdo dessa aula, eu vou explicar exatamente como fazer para participar do nosso programa de acompanhamento. Então, fica ligado aqui. Agora nós vamos aprofundar na estrutura dos contratos, mas tem uma situação que eu gostaria muito de chamar a sua atenção. Você já percebeu a oportunidade que está diante de você? Milhares de empresas foram abertas e mais centenas de milhares serão abertas. Da mesma forma, outras muitas empresas serão fechadas, sem contar todas as alterações contratuais que serão feitas. E o que eu quero te dizer é o seguinte, é que para isso continuar acontecendo, os empresários irão precisar do seu serviço. E olha, pode ter certeza que se não for você, certamente eles contratarão outras pessoas e que farão esses serviços. Hoje nós estamos aqui para te mostrar que isso está disponível, mas somente você pode tomar essa decisão. Nós te daremos as ferramentas necessárias para que você alcance seu sucesso e para te ajudar nisso. Vamos ver agora, na tela do computador, como colocar todas as etapas em prática e depois estruturar o seu contrato seguindo o nosso modelo. E é por isso que antes mesmo de te mostrar o contrato blindado, queremos te dar algumas sacadas de ouro que vão te ajudar desde agora, sacadas práticas. Vamos lá. Acostume-se a conduzir o cliente para seguir as suas decisões. Como nós já falamos anteriormente, entender a lógica do registro digital, que é voltada sempre para a maior produtividade possível. Isso nos permite raciocinar nossas ações visando sempre ganhar tempo. Nesse sentido, devemos jogar o jogo do sistema e usufruir de todos os recursos que ele nos dá. E o que eu quero dizer com isso é que, se pudermos direcionar nossos processos para serem analisados pelos robôs, é isso que devemos fazer. Um caso clássico em que isso pode ser feito é na hora de definir o nome empresarial do CNPJ. As juntas comerciais atualmente já dão a opção de selecionar nomes empresariais pré-aprovados, ou seja, você nem precisa mais fazer como era anteriormente, que te exigia decorar as regras de nome empresarial, colocar 3 sugestões e enviar para análise e aguardar alguém analisar se está formulado corretamente ou se já existe alguma outra empresa com o mesmo nome. Isso acabou. Com essa opção, você já consegue de cara pular essa etapa e garantir um nome pronto e aprovado. Isso te gera pelo menos 48 horas de produtividade, pois não precisa mais esperar o retorno da junta comercial.
E como fazer o cliente aceitar isso? Você deve estar se perguntando, não é? Primeiro de tudo, você deve demonstrar esse conhecimento para ele. Diga que você mesmo já separou alguns nomes que você sabe que, de acordo com a regra da legislação, será aprovado. E avise que, usando dessa forma, vai entregar para ele um processo mais rápido e sem risco de exigências. Acredite, agindo assim, você ganha mais pontos com o seu cliente. Mas veja, nessa mesma hora você aproveita para explicar que o que realmente aparece para o cliente é o nome fantasia e que esse pode ser o nome que o cliente desejar e que ele pode te passar as sugestões. O nome fantasia não vai ser informado nessa etapa inicial de viabilidade. Então, mesmo que o cliente demore a definir, você já pode ir avançando. E para continuar a todo vapor, vou te dar 2 sacadas em uma só. Veja, exija que seus clientes façam certificado digital. Lembra que lá na primeira aula, em que eu falei sobre os parâmetros e regras para que os processos sejam analisados por robôs e não por pessoas? Pois é exatamente um dos requisitos. Para que isso aconteça, os integrantes do processo devem necessariamente realizar a assinatura digital em nome próprio, ou seja, não devem nomear procuradores nos processos para representá-los, mas sim assinar digitalmente. E, na minha opinião, a forma mais segura e completa de fazer isso é por certificado digital. Se você tem uma relação de confiança com o seu cliente, você pode até manter o arquivo do certificado digital com você mesmo, e isso vai te trazer muita agilidade, pois não vai ter que ficar esperando que o cliente faça isso. Até porque muitos têm dificuldade de realizar o processo de assinatura. Ou você pode gravar um passo a passo com vídeos ou enviar print das telas para ensiná-lo a fazer essa etapa de assinatura e enviar tudo por e-mail, por WhatsApp, como você preferir. Isso tende a funcionar muito bem. Deixa eu aproveitar e explicar outros requisitos que são essenciais para que o seu processo seja o que nós chamamos do processo de flash, que é aquele que pode começar e finalizar no mesmo dia. O processo de flash, como você já sabe, é o que não tem validação humana. Atualmente existem alguns atos específicos que funcionam dessa forma, e esses atos precisam necessariamente de alguns requisitos. O processo com ato de constituição, ou nós estamos falando de abertura, processo de baixa, são aqueles que podem seguir esse procedimento, e os requisitos para que isso aconteça são: não utilizar procuração no processo, não ter sócio menor de idade, não ter sócio pessoa jurídica, utilizar o contrato social ou de extrato gerado a partir do próprio sistema da junta comercial. Esses 4. Para que esses tipos de processos tenham o deferimento automático feito pela junta comercial, você deve utilizar o que vai ser gerado pela própria junta, o contrato que a junta gera, pois assim eles não precisam colocar uma pessoa para analisar o seu documento. Agora, além da vantagem da agilidade, existe também a possibilidade de você criar uma nova fonte de renda por remuneração de comissões a cada certificado que você faz. Se até hoje isso não estava claro para você, deixa eu te contar uma coisa. As certificadoras digitais praticamente imploram para ser parceiras de contadores ou profissionais da área, porque elas sabem que essa é uma fonte direta de clientes. Então, se você ainda não tem uma certificadora parceira, busque agora fazer parceria com alguma e alinhe a sua comissão nesses certificados. Dá uma olhada aqui o quanto caiu para mim. Agora vamos para o grande vilão da história. Aqueles processos que aterrorizam sempre, as alterações contratuais. Você já percebeu que, para abertura e baixa, o procedimento pode ser rápido se utilizamos os modelos gerados pelo próprio sistema da junta comercial quando alimentamos o sistema, ok? Porém, nas alterações contratuais não tem como fazer isso e é preciso redigir um instrumento, e normalmente é aí que surgem as dúvidas e as exigências. Mas não precisa ser tão dolorido assim. Direto ao ponto, a solução para que nunca mais ter dificuldades em uma alteração contratual é construir um contrato blindado.
E isso você consegue fazer ao estruturar um modelo padrão para os processos do seu escritório e, a partir desse modelo, sempre fazer as próximas alterações. Se você já trabalha com isso, você provavelmente alguma vez já deve ter pego o documento de alteração contratual que você usou em uma empresa e aproveitou para fazer uma outra. Eu sei, eu já fiz muito isso, não precisa ter vergonha. O grande problema é que nesse arquivo vem junto um monte de dados que passam despercebidos e acabam gerando exigência. Por mais simples que possa parecer, o simples fato de você construir um arquivo padrão para ser utilizado em todas as alterações contratuais já vai te poupar muito tempo e te livrar de muitos erros. O segundo passo é você montar um banco de cláusulas, com todas as cláusulas que são mais comuns, as que mais costumam aparecer no dia a dia dos seus clientes, para que você utilize sempre essas cláusulas e não precise ficar mais redigindo novamente sempre que for fazer um novo processo. Ou seja, você vai ter um trabalho inicial considerável, mas depois que tudo isso estiver pronto, você nunca mais vai precisar partir do zero ou escrever algo, porque tudo já vai estar montado. Isso parece um pouco confuso para você, não é? Então eu vou compartilhar a minha tela agora e você vai entender na prática o que eu estou falando e como eu faço isso no nosso dia a dia aqui. Agora aqui na tela do meu computador eu vou compartilhar com vocês aqui os nossos documentos, nossos modelos de contrato, qual que é a estrutura ideal que a gente utiliza para a gente fazer aqui os nossos contratos. Então, primeiramente, o seu contrato ele é dividido em duas partes. Um é o contrato de alteração, que é essa primeira parte aqui inicial. Dois, a parte da consolidação do seu contrato. Então, toda vez que você for elaborar um contrato, temos aqui a primeira parte do contrato de alteração, que a gente chama do preâmbulo da alteração. Então, aqui no preâmbulo da alteração, a gente tem aqui a qualificação dos sócios. Então, aqui a gente deve inserir todos os dados conforme o cadastro na junta comercial. E aqui a gente também tem a divisão aqui do cabeçalho da alteração, que ele é diferente do cabeçalho da consolidação. Então, a gente precisa também ter atenção nisso, porque aqui a gente vai colocar o nome da empresa, o CNPJ, o NIR e o número da alteração, certo? Aqui também no preâmbulo da alteração, a gente tem a qualificação da empresa. Então, aqui a gente vai inserir todos os dados da empresa, como o nome, o endereço, CNPJ, NIR e também a data da constituição da empresa. Tendo essa estrutura aqui montada, a gente vem aqui para as alterações, as cláusulas de alteração que a gente vai inserir no nosso contrato. E essas cláusulas de alteração, eu já tenho aqui um documento pronto com todas as cláusulas que eu posso vir a modificar nessa empresa aqui, no processo que você vai fazer. Então, o que que a gente faz? Simplesmente a gente tem um outro documento aqui, que é esse documento de cláusulas padronizadas, onde eu vou ter aqui todas as cláusulas que eu posso inserir no meu contrato. Então, vai depender muito do tipo de processo que você vai fazer. Então, eu tenho aqui a alteração de nome empresarial, por exemplo. Eu tenho aqui a alteração de endereço e foro da matriz, quando a empresa troca de cidade. Aqui eu tenho também a cláusula de alteração da matriz, quando é ali na mesma cidade. A alteração do objeto da empresa, com a tabela do código dos quinais. Eu tenho a parte de redução de capital. Então, aqui vamos colocar como exemplo uma alteração de endereço da matriz no mesmo estado, na mesma cidade, vai apenas modificar o endereço. Então, o que que a gente faz? A gente vem aqui, substitui essa primeira cláusula aqui. Então, está aqui, a minha cláusula já está pronta. Então, está aqui, basta eu colocar. Então, aqui já vem o texto, né? Os sócios resolvem por unanimidade alterar o endereço da empresa para a cidade D. Então, eu venho aqui com a cidade, todo o endereço, venho aqui e identifico o novo endereço da empresa. Vale lembrar que se você está alterando o endereço da empresa, aqui neste cabeçalho você deve manter o mesmo endereço conforme o registro atual da empresa, sem essa modificação. Porque essa modificação desse endereço, ela vai acontecer após a aprovação desse ato na junta comercial. Só que aqui no seu contrato consolidado, tudo que você muda
lá na alteração contratual, você deve também, tá, modificar aqui no seu contrato consolidado. Então, o contrato consolidado nada mais é do que a atualização do seu contrato de constituição da empresa, tá? Então, o contrato de alteração modifica lá o contrato de constituição e o consolidado traz toda essa atualização. É como se fosse um novo contrato de constituição. Então, aqui você já traz tudo atualizado. Então, se você está alterando o endereço da empresa aqui, no contrato consolidado, você já vai atualizar também o endereço da empresa aqui, conforme as cláusulas estão sendo colocadas aqui, tá? Outro ponto que é muito comum. Vamos alterar o objeto da empresa. Está aqui, ó, objeto da empresa. A gente pega toda essa cláusula aqui, copia ela e também coloca aqui dentro do nosso contrato. E aqui a gente tem a divisão. Na cláusula do objeto da sociedade, a gente tem um campo para a gente descrever o objeto da sociedade e logo abaixo eu coloco os códigos das atividades econômicas, tá? Isso aqui não é obrigado, no entanto, quando eu faço dessa forma, o meu contrato ele fica muito mais organizado, entendeu? Então, eu tenho ali o texto do objeto, que o texto do objeto é o campo onde eu consigo escrever de forma clara e específica o objeto dessa empresa, dessa sociedade. E aqui vem os códigos que são atribuídos a esse objeto, que é o código do CNAE e sua descrição. Isso aqui não pode ser modificado, apenas o texto do objeto. Outra modificação que é muito comum você fazer é aqui na alteração do capital, então tem aqui a redução do capital, então eu trago aqui também a cláusula de administração, sempre que envolve ali a mudança do capital, eu tenho que redistribuir esse capital entre os sócios e também é comum que eu traga aqui a cláusula de administração da empresa. Tenho aqui o aumento de capital, com bens no processo. Então, novamente, eu trago aqui a cláusula de administração. Tem outra cláusula aqui diferente também de aumento de capital. Vamos aqui, cláusula de administração também, aumento de capital. Esse aqui é a cláusula de aumento de capital comum. Então, posso pegar essa cláusula aqui. Feito isso, copio tudo, ó, porque você vê aqui, ó. Vamos copiar aqui para o nosso contrato. Então, basta eu substituir aqui também. Deixa eu botar o texto aqui mais para baixo. Então, tá aqui, ó, minha cláusula pronta. Basta apenas que eu faça a substituição aqui desses campos em amarelo, tá? E aqui eu vou colocar todas as minhas informações do meu processo. Depois que você já inseriu todas as cláusulas de modificação no seu contrato de alteração, você vai aqui para a parte do contrato consolidado, tá? Então, isso aqui, ó, que você não vai precisar. Essas duas cláusulas aqui, ela acompanha ali o fecho do contrato de alteração, tá? Que é a indicação do que vem ali no seu contrato consolidado. Então, tá aqui meu contrato consolidado. Então, atualizo aqui os dados dos sócios. Se a gente não mexeu no quadro do QSA, se permanecem os mesmos sócios, aqui eles serão repetidos. Aqui também os dados da empresa, tá? A identificação da empresa, e aqui as disposições gerais. Se aqui a sua empresa não possui filiais, então você vem aqui, apaga todos os campos que mencionam as filiais. Tem aqui a descrição do objeto. Se você alterou o objeto lá no contrato de alteração, aqui você já traz ele todo atualizado. Aqui também eu tenho a parte do capital da empresa. Se alterou o capital da empresa no contrato de alteração, aqui você já traz ele modificado. Aqui tem uma cláusula específica aqui, que é do início das atividades da empresa e o prazo de duração. E todo o restante dessas cláusulas aqui são cláusulas padronizadas que já vêm ali no nosso contrato. Então, muitas das coisas que dão exigência no seu processo é por falta dessas cláusulas aqui no seu contrato, ou muitas das vezes elas não estão muito ali redigidas ali no seu processo. Então aqui eu tenho a cláusula de administração, tá? Eu tenho a cláusula de desimpedimento dos administradores, falo aqui também da seção de cotas, do foro e, por fim, aqui a parte das assinaturas, das pessoas que assinam ali
o processo o contrato de alteração. Então, percebam que o nosso modelo aqui que a gente ensina vocês a montarem é totalmente bem estruturado. E toda essa estrutura de contrato que eu te mostrei é o que vai fazer você ganhar agilidade ali nos seus processos. E quando você elaborar o seu contrato e ele for enviado para análise na junta comercial, é algo que vai facilitar ali a leitura da estrutura do contrato pelo analista. Então, ele precisa comparar tudo que está sendo alterado no seu contrato, comparar com o registro digital que você está fazendo no seu processo. Se aquilo tiver tudo igual, então a estrutura estiver toda correta, certamente o analista ele vai aprovar mais rápido o seu contrato. Então, ali você já tem esse modelo, você já tem que ter esse modelo todo estruturado, apenas para você inserir os dados do cliente que você vai fazer a alteração contratual. Então, muitas das vezes, eu acho que é comum você pegar um contrato, um outro cliente, tá, que já foi aprovado ali do seu processo, e você pegar e começar a substituir dados ali dentro do contrato. O perigo de você fazer isso é, às vezes, você ter uma falta de atenção e esquecer um dos pontos ali de trocar e acaba você enviando um contrato com os dados de uma outra empresa que não é aquela que você está fazendo a alteração. Por isso que é bom você ter ali um modelo todo estruturado, como esse que a gente acabou de apresentar ali, que ali ele não tem dados de nenhuma empresa. Então, você salva esse documento dentro da pasta do cliente, depois que ele está salvo lá dentro da pasta do cliente, aí sim você vai começar a fazer a modificação, porque aí você vai ter certeza de que você vai inserir todos os dados que correspondem a esse cliente, tá? Então, feito toda a estrutura do contrato, você vai salvar ali aquele documento em formato de PDF, no caso PDF-A, que a maioria dos sistemas integradores tem que ser feito dentro desse formato, porque dentro desse formato é o que você vai fazer a assinatura digital dentro do sistema da junta comercial. Feito isso, aí sim o processo ele está pronto para ser assinado e depois enviado para análise na junta comercial. Então, essa foi a aula de hoje aqui, na estrutura dos contratos para vocês, algo bem rápido e vocês verem. A estrutura está pronta ali para vocês, tá bom? Então, vamos continuar aqui na jornada do Rate Sim. E talvez o que você esteja pensando neste exato momento é que, apesar de termos te mostrado tudo isso ao longo dessa semana, para que você coloque tudo isso em prática vai exigir um grande esforço, organização e tempo. Vai exigir que você se dedique para criar todo esse material, para que organize todos os processos e para que deixe toda essa estrutura pronta e somente depois poderia ter o resultado. Então, presta atenção. Você que está com esse sentimento agora, nós podemos te entregar tudo isso prontinho, se você quiser. Nós podemos fazer você poupar esse tempo e esforço, mas isso vai depender somente de você. Eu entendo que essas e outras questões devem estar na sua cabeça agora e são questionamentos muito importantes para você realmente conseguir ter resultado. Eu procurei passar o máximo de aprendizado nesse evento, mas eu acredito que você entenda que tempo que nós temos aqui ele é limitado. Imagina, é como se tentássemos resumir uma série inteira do Netflix em apenas um trailer. Não tem como fazer isso tudo. Então eu decidi trazer para o nosso evento as bases, os fundamentos que podem te ajudar e ajudar as pessoas a errar menos e ter mais segurança e agilidade nos seus processos com a junta comercial. Eu tentei abrir a sua mente para um mundo de oportunidade que existe nesse nicho. Para a jornada ficar mais leve, rápida e assertiva, o que você precisa é de um método com todas as informações disponíveis para você, ou seja, um método detalhado, o passo a passo, um caminho que já foi testado e já foi validado por várias outras pessoas, que inclusive você viu nos últimos dias, e para isso acontecer é necessário um guia com todas as informações disponíveis para você, que vai te levar do ponto A, que é o ponto que você está hoje, para o ponto B, que vai te mostrar onde tem curva, onde parar para comer, onde abastecer e tudo que você precisa, e por conta disso você pode estar preparado para explorar esse mercado e fazer muito dinheiro. É isso mesmo. Isso porque homens e mulheres adultos não ganham dinheiro, mas fazem dinheiro. E o guia que você precisa para se tornar um especialista em juntas comerciais,
tendo segurança e agilidade para aprovar os seus processos, se chama método Jornada do RedeSim. E o aprofundamento dele é justamente o nosso programa Dominando Juntas Comerciais. Só que agora o que pode acontecer é o seguinte: você pode tentar aplicar todo o método sozinho, tentar entender todos os manuais, legislação e registro empresarial, e cada dúvida que surgir, você vai parar e pensar, eu acho que é isso aqui. Aí você vai lá e faz. E você pode até ter resultado por algum tempo, mas vai ser somente por erros e tentativas e não vai ter certeza do caminho certo. E longe do que poderia ser se dominasse o nosso método. O que você precisa é de um direcionamento, ser conduzido por pessoas que já mapearam todo esse caminho e que não precisa sofrer com esse processo de erros e acertos que muitos profissionais da contabilidade passam. A diferença é que hoje nós conhecemos todo esse caminho como a palma da nossa mão. Sabemos exatamente em qual botão devemos clicar e em qual etapa devemos começar, como preparar os dados para um processo ágil e como estruturar um bom contrato para que ele seja aprovado sem exigências. Ninguém consegue ter bons resultados em nada fazendo tudo sozinho. Se você quer realmente se tornar um especialista em juntas comerciais e ter segurança e agilidade para aprovar os seus processos, você precisa de mentoria, ferramentas de apoio, suporte. E para isso, eu quero te convidar agora para fazer parte da nova turma do programa Dominando Juntas Comerciais. E as inscrições estarão abertas na próxima segunda-feira. E eu quero ver você tendo resultados como esses nossos alunos aqui. O que mudou é que eu tenho uma certa facilidade agora para compreender o funcionamento das juntas, inclusive para fazer um trabalho que antes eu dependeria de um contador. Hoje eu consigo fazer isso de maneira satisfatória e sozinho. Eu vi que, assim, foi uma transformação, porque é um curso que te mostra os caminhos, né? Os meandros para você abrir uma empresa hoje no Brasil. O curso realmente ele me deu confiança para que eu pudesse fazer sozinho. Antes do curso, eu terceirizava esse trabalho. Hoje em dia, esse valor todo vem para o bolso. Para você que está pensando em fazer inscrição no curso Dominando Juntas Comerciais, o curso é excelente. Tira todas as suas dúvidas, os professores são muito bons e o suporte é espetacular. Entre, participe, vale a pena. Vai aprender muito, vai lhe dar muita experiência. Tem o curso, você ficar procurando na internet é difícil. Agora, você tendo um apoio atrás de você, te dá uma segurança maior para você estar fazendo o processo. Dentro de um mês, só com as porcentagens que eu recebo dos processos, eu consegui receber meu investimento de volta. Vale muito a pena, né? Quem quiser comprar, não tenha dúvida, porque você recebe. A mensagem que eu deixo é que se tem alguém que está querendo entrar nesse curso, que entre, pode fazer o curso, vocês não vão se arrepender. Então podem fazer sem dúvida. Pelo curso a gente tem contato com várias pessoas, né? E às vezes a minha dificuldade, a dificuldade também das outras pessoas acaba sendo minha. Com certeza pode fazer esse curso. Sinceramente, eu nem fazia ideia que existia um conteúdo tão relevante que seja tão específico para o profissional da nossa área. Entre o valor, ele se torna irrisório com um processo que ele te ajuda a resolver e paga todo o investimento do curso. Então é isso. Como o Alisson disse, nós vamos abrir novas vagas para a próxima turma do Dominando Juntas Comerciais na segunda-feira. A partir de agora, eu vou te explicar como funciona o programa e como vai funcionar as inscrições para quem quiser entrar. Você terá acesso a todas as aulas gravadas com os procedimentos passo a passo de registro empresarial no sistema integrador do seu estado. Você vai passar por uma trilha entendendo todo o processo de registro de uma empresa, as principais alterações que a empresa pode fazer e, por fim, o processo de extinção do CNPJ. E quais são esses procedimentos separados por módulos. E agora, antes mesmo de te passar detalhes do que está dentro do nosso programa, eu vou te falar uma coisa que é de outro mundo. Você nunca viu isso em lugar nenhum. E nossos alunos que tiveram acesso a isso, que eu vou falar, estão enlouquecidos, de verdade.
Acredite em mim. Para a pessoa que for o primeiro inscrito dessa turma, além do curso completo e dos demais entregáveis do programa, nós vamos fazer um acompanhamento individual no Zoom durante 2 meses, em que iremos te ajudar a resolver os seus processos, basicamente fazendo junto com você. Agora, para os primeiros 10 inscritos, nós vamos liberar casos reais do nosso escritório, para que você aprenda a trabalhar em um processo de verdade. É um processo de uma empresa que realmente existe. E tudo isso com o nosso acompanhamento. Fala sério, isso é sensacional, não é? Tem mais uma coisa ainda. Mas agora vamos falar o que você encontra dentro do programa Dominando Juntas Comerciais. Começamos ali pelo módulo de abertura de empresas. Dentro desse módulo, existem etapas de preparação do seu processo. Criamos ali um formulário para te auxiliar com a coleta de dados de informações do processo de constituição. Isso é importante para você ter organização de todos os dados antes de iniciar o seu processo. E isso serve para validar todas as informações com o seu cliente, a fim de evitar erros de preenchimentos não autorizados pelo seu cliente. Isso é importante para você se resguardar de que todas as informações foram conferidas pelo seu cliente. Ensinamos todo o processo de viabilidade ou consulta prévia, como preencher corretamente o nome empresarial de acordo com as regras de registro empresarial, as atividades da empresa com os seus códigos de CNAE e a descrição correta do objeto da empresa, a definição do endereço, se ele deve ser comercial ou fiscal. Pois é, a integração desses dados todos também nós ensinamos como fazer isso com o DBE da Receita Federal para a geração do CNPJ, e vale lembrar que nem todas as juntas é necessário o preenchimento dessa etapa, e dentro do curso você vai entender a ideia do processo no balcão único. Ainda dentro do módulo de abertura de empresas, o preenchimento do registro digital, você vai ter acesso a isso, a forma correta para anexar os documentos de constituição da empresa nos formatos corretos que o sistema aceita. Você vai ter acesso à forma de assinatura dos processos pelos sócios e quando o contador ou advogado poderá assinar o registro digital pelos sócios. Nós mostramos como fazer o acompanhamento do processo até a sua aprovação e retirada do documento digital no ambiente da junta comercial, pois tem algumas juntas que possuem métodos de segurança para a retirada do arquivo digital. E mostramos também a parte final de como iniciar o licenciamento e entender em quais cidades o processo vai ser presencial ou digital. Veja que nosso programa está estruturado em uma ordem lógica para facilitar o seu aprendizado. Depois que você conheceu todo o processo de constituição de uma empresa, seguimos para o módulo de alterações de empresas. Aqui mostraremos as principais alterações que normalmente a empresa pode fazer. Começando pelas alterações que dependem de uma consulta prévia ou a viabilidade. São elas: alteração de nome empresarial e em que casos é obrigatória a mudança de nome e quando utilizar o nome do tipo firma ou do tipo denominação. A mudança do endereço da empresa, que pode ser dentro da mesma cidade ou entre cidades dentro do mesmo estado, ou o processo da transferência de sede para outro estado. E vai entender que esse último processo ele é mais demorado, onde envolve ali as duas juntas comerciais e vai saber a dinâmica de como iniciar esse tipo de processo. As alterações de atividade da empresa e do objeto social, e aqui vale lembrar que temos que ter atenção quanto à redação do objeto social para não cair naquelas palavras proibidas que trazem exigência no seu processo. Ainda no módulo de alterações, entraremos nas alterações mais complexas, como o processo de transformação, que é o ato ali de mudança de tipo jurídico de uma empresa. Quando precisamos alterar, por exemplo, um empresário para uma sociedade empresária limitada ou vice-versa. Esse é um tipo de processo que traz muita confusão, tanto ali no preenchimento do DBE da Receita Federal,
como a estruturação do contrato de transformação, sendo um processo que traz muitas exigências. E você vai conseguir desmistificar esse processo e vai aprender como fazer esse processo com segurança e ter agilidade para ele ser aprovado sem exigências. Iremos também aprender os processos de alteração do capital e do quadro de sócios, com entrada e saída de sócios, alteração da qualificação de sócios, do endereço dos sócios, mudança no valor do capital de cada sócio. Você vai entender como fazer a entrada de uma empresa como sócia e quais as implicações que envolvem mais alterações na empresa. As alterações que envolvem o processo de abertura, alteração e baixa de filiais, tanto no estado onde a matriz está, como fora do estado da matriz. E você vai entender como esse processo envolve as duas juntas comerciais e o que deve fazer em cada uma delas. E por fim, o módulo de encerramento de empresas. Aqui você vai perceber que o processo é bem mais simples e é onde você pode até ganhar mais para arquivar a baixa de empresa. E aqui estamos falando do CNPJ da matriz, que porventura, se tiver filiais na empresa, essas serão encerradas automaticamente. Outra coisa, o conteúdo geral do curso já é suficiente para você trabalhar na junta comercial do seu estado. E talvez você já faça isso, mas agora eu te faço a seguinte pergunta: quantos processos você já teve que terceirizar o serviço porque era um processo em outro estado, em outro sistema integrador de outra junta comercial? Ou pior, você perdeu o cliente porque você não sabe dominar o sistema de outras juntas comerciais? É justamente para resolver esse problema que o programa Dominando Juntas Comerciais é completo e te ensina a trabalhar com todos os sistemas integradores, que são eles: o sistema integrador da JUCESP, o VRE digital ou VRE normal, o sistema da JUSERJA, que é o protocolo web, o sistema integrador das juntas aqui, ó, Mato Grosso, MS, Ceará, MG, o sistema integrador da junta comercial que utiliza o REGIM na Bahia, no Pará, em Pernambuco, em Santa Catarina, o sistema integrador também, o Empresa Fácil, que roda ali em Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Sergipe, Tocantins. Todos esses sistemas aqui que estão aparecendo na tela é o que a gente apresenta dentro do programa. E sabe quanto que você poderá cobrar por cada um desses processos? São processos que você pode cobrar em média de R$ 600 a R$ 1.200. E os processos mais complexos, eles podem ser cobrados até mais, acima de R$ 1.500. Todos esses valores você poderá modificar a sua realidade e a realidade do seu negócio. Já pensou? E para você conseguir negociar isso com seus clientes, você tem acesso a um material exclusivo que eu mesmo gravei para você. É o módulo que nós chamamos de Técnica de Abordagem e Fechamento de Clientes. Nesse módulo, eu divido com você exatamente como eu faço aqui, na minha empresa. Quando um cliente faz contato, o que exatamente a gente faz? Eu te mostro como abordar clientes, te mostro como elaborar uma proposta comercial e como fazer você convencê-lo a fechar contrato com você. A grande maioria das exigências são relacionadas aos contratos apresentados nas juntas comerciais. Isso muito por falta de cláusulas ou cláusulas mal estruturadas, ou por informações divergentes ali entre o ato apresentado e o que tem cadastrado na junta comercial, ou outras informações que foram inseridas no registro digital. E em casos mais críticos, quando se tenta utilizar o modelo de contrato de uma outra empresa para criar um processo e acaba ali ficando informações divergentes. Por isso, temos um módulo que é o queridinho dos nossos alunos, os módulos de contratos. É isso mesmo. Nele você terá acesso ao modelo padrão. Esse documento possui a estrutura ideal, validada por mim quando trabalhei dentro das juntas comerciais, ali sentado diretamente com o analista. Eu compilei ali várias cláusulas com a estrutura perfeita para o analista da junta comercial ter uma leitura fácil e para ter uma aprovação mais rápida.
este documento está pronto. E você só precisa inserir os dados do cliente nos espaços indicados aqui do documento. Esse modelo já vem ali com a estrutura para ser um contrato consolidado. E assim fica um documento muito profissional que você vai fazer para o seu cliente. Além desse modelo esboço, você vai receber também outro documento, que é o banco de cláusulas, tá? Das alterações. São todas as cláusulas necessárias para os mais variados tipos de alteração. Então, basta copiar a cláusula e inserir no seu contrato modelo esboço. E se isso ainda não fosse o bastante, eu resolvi deixar pronto vários desses modelos de alteração, pronto para inserir apenas os dados do seu cliente e com a estrutura de cláusulas de alteração já pronto. Isso facilita e você ganha tempo na elaboração desses documentos, que é super importante. Afinal de contas, o que o seu cliente vê de resultado final do seu trabalho é ali o contrato autenticado e o cartão CNPJ, seja ele de uma abertura ou de uma alteração. E aí, você acha que acabou? Você acha que é só isso? Tem mais conteúdo ainda dentro do nosso programa Dominando Juntas Comerciais. Nós temos o módulo de assinaturas avançadas pelo GovBR, em que nós mostramos na prática como habilitar a conta do seu cliente para poder assinar pelo método GovBR. Nós temos o módulo de assinaturas via plataforma de terceiros. Talvez o seu cliente não tenha certificado digital para assinar o processo, ou talvez ele mora fora do Brasil e não tenha como fazer um certificado para assinatura. Como que você pode resolver esse problema? Nós mostramos a plataforma de assinatura digital que nós utilizamos com vários de nossos clientes que moram no exterior e que não conseguem fazer o certificado digital. O cliente assina via plataforma e geramos no sistema o termo de autenticidade das assinaturas que servirá para o analista da junta comercial conferir o arquivo assinado digitalmente, com o documento apresentado na junta comercial para análise. E isso serve tanto para o processo representado digitalmente, como para as juntas que ainda não aceitam presencialmente, como a JUSESP, por exemplo. Temos também o módulo do MEI. Ensinamos como fazer o desenquadramento do MEI no portal do empreendedor, para posteriormente só fazer a alteração, a transformação, melhor dizendo, dessa empresa para uma limitada. É muito comum receber relatos de pessoas que tentaram fazer o desenquadramento do MEI e escolheram a opção errada. Isso acabou até travando o processo do cliente, pois gera um desenquadramento que fica agendado para o ano seguinte. Dessa forma, o CNPJ do cliente fica travado e ele só pode mudar a empresa para limitada no ano seguinte. Tem outra coisa que é campeão de elogios entre os nossos alunos, é o grupo de acompanhamento do Telegram. É super importante você estar inserido em uma comunidade de pessoas que fazem o mesmo trabalho que você, que vai ter a mesma dúvida que você, ou vai ter dúvidas e problemas pelo qual você nem imagina que encontrará. Isso vai trazer mais conhecimentos de detalhes vivenciados por outros colegas. Aqui será o espaço ideal para compartilhar suas dúvidas e dificuldades do seu dia a dia para ser ajudado por todos os alunos. Não só isso, mas em um espaço onde serviços podem ser oferecidos e por aqui você é guiado em seus problemas para eles serem solucionados. Sinceramente, com tudo isso que estamos te entregando, você se tornará um profissional no setor societário, que é uma profissão cada vez mais requisitada dentro do escritório, pois é esse setor onde chegam novos clientes para registros e alterações de empresas. Sem contar também que é considerado o setor que traz renda diária para o caixa do escritório. E se você é um dono de escritório, esse é o curso ideal para montar e treinar os seus funcionários do setor societário. Agora calma, eu imagino que você já deve estar até confuso com tanta informação. Sim, eu sei, é muita coisa para absorver de uma vez, ainda mais depois de uma aula como a de hoje. Então, para você que ficou aqui até agora, eu te conto uma coisa, porque eu realmente respeito o seu tempo e eu quero te bonificar por isso.
Você que realmente se interessou pelo programa e deseja fazer a sua inscrição no Dominando Juntas Comerciais, você poderá ter acesso a tudo isso que eu te falei, com uma condição especial. E justamente porque eu valorizo os interessados, eu vou falar essa condição em uma aula ao vivo neste domingo. O que eu posso te confirmar agora é que quem estiver comigo ao vivo no domingo certamente não vai se arrepender e vai poder fazer a sua inscrição com uma condição melhor que os demais. Não serão todas as pessoas que terão acesso a todos esses módulos que eu falei aí em cima. O nosso programa ele é sensacional, simplesmente pelo conteúdo regular, mas nós temos alguns módulos que realmente fazem toda a diferença. E é por isso que existem algumas condições para você conseguir acessar todos esses módulos. Somente os mais interessados têm acesso a todo esse conteúdo. Então, para que você não corra o risco de perder nada, você precisa estar conosco neste domingo, às 19 horas, no horário de Brasília. Eu vou explicar exatamente esses detalhes cruciais que você precisa saber antes da abertura das nossas inscrições na segunda-feira. Talvez uma coisa que você esteja se perguntando agora: qual é o valor do curso? E para ser honesto com você, o valor é incalculável. O que nós entregaremos dentro do curso não tem como mensurar o valor, é muita coisa. Mas o preço nós iremos te revelar no domingo. Para você entender melhor o que eu quero dizer, vamos fazer uma reflexão. Qual é o valor que tem uma pessoa na sua vida e qual é o preço que tem uma pessoa na sua vida? Essa é a diferença. Então, valor, ele vale muito, mas muito mesmo. Muito mais do que até dinheiro, porque ele tem as nossas vidas aqui no curso. A minha e a do Vitor. Todo esse conhecimento traduzido em esse conteúdo. Pronto, então é isso. Entenderam? Querem um resumão? Então vamos lá. Te esclarecendo o que você tem que fazer para garantir a sua vaga. Olha só, na próxima segunda-feira, nós vamos abrir as nossas inscrições para o curso Dominando Juntas Comerciais. E eu sugiro que você fique atento ali ao seu grupo de WhatsApp e ao seu e-mail, porque na segunda nós vamos disparar alguns avisos e links para que você que deseja se inscrever. Mas no domingo nós vamos falar em uma live às 19 horas de Brasília para explicar com maiores detalhes como é o nosso programa e para te dar uma condição especial e a oportunidade de ter acesso ao programa por um preço mais vantajoso, tendo um acesso a um conteúdo mais completo. E isso só é para você que realmente quer participar conosco. Bom, abaixo desse vídeo eu tenho um botão que te colocará no grupo de super interessados. A vantagem desse grupo é que você receberá as informações antes de todo mundo, seja para a nossa live que vai acontecer no domingo ou para as inscrições de segunda-feira. Isso te deixa na frente de muitas pessoas e te permitirá ter certeza que você teve acesso à nossa melhor oferta. E aqui vai o nosso último conselho. Nós abrimos poucas turmas por ano e não sabemos quando será a próxima. Então, é aquilo que estamos falando nos últimos dias. Não deixe essa oportunidade passar na sua frente sem você fazer nada. Vem surfar essa onda com a gente, faz a sua inscrição no grupo de super interessados agora mesmo. Te vemos no domingo às 19 horas no horário de Brasília. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Acho que é um valor justo pela continuidade, sabe? Tenho esse suporte do Alisson e do Vitor ali no Telegram e isso para quem está começando é primordial, assim. Para você que está tentando querer ganhar um pouco mais, aumentar o seu escritório, realmente entre no curso, porque ali você vai ter todo o apoio, todo o comprometimento, jurisdição, que eles vão poder te ajudar do Brasil inteiro. Tudo que precisar, você vai estar ali. Além de ter as aulas gravadas e tem o apoio dos colegas, tem o apoio dos 2 professores, que são ótimos. Eu não tenho o que falar deles, eles são muito bons. Só mesmo a atenção que eles dão, o suporte que eles dão, faz valer a pena. Vale a cada centavo pago. E eles pegam pela mão, sim, como falam.
um aluno cada detalhe. Uma coisa até surpreendeu, que é o suporte. Aqui o suporte é diferenciado, então sempre à disposição, inclusive surpreendendo ao ponto de nos procurar para saber se aquilo que precisava ser feito foi feito a contento. Do curso, no meu dia a dia, me trouxe mais segurança. Então, o material, o modelo de contrato, enfim, o conteúdo está satisfatório, né? Sendo muito bom, enfim, indico para os colegas